Um Tririense no Mundo. Crônica 17. Um tririense no mundo está hoje numa região que você nunca ouviu falar. Las Médulas, no norte da Espanha. O nosso tema será Ouro para o Império Romano. Esta paisagem de grande deslizamento de terra foi considerada em 1997 pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, porque demonstra a tecnologia romana de exploração de jazidas de ouro com a melhor técnica de engenharia de Minas. Eu visitei este parque cultural há 3 anos e vou contar sobre ele detalhes interessantes dentro da série sobre engenharia romana. O historiador romano Plínio o Velho trabalhou ali durante alguns anos como administrador de minas e relata que se extraíam anualmente cerca de 10 toneladas de ouro. Para se ter uma ideia comparativa, a jazida brasileira de Serra Pelada, no estado do Pará, extraiu durante toda a década de 1980, oficialmente, um total de 30 toneladas. Ou seja, os romanos extraíam 1/3 dessa quantidade anualmente e utilizavam como tecnologia outra vez a força da água, e não apenas o trabalho manual, como aconteceu no Brasil 2000 anos depois, como testemunham as fotografias de Sebastião Salgado, de 1983, que estamos reproduzindo. Las Médulas foram exploradas pelos romanos durante 250 anos, começando pouco antes do início da era cristã, exatamente na época das grandes obras de engenharia. Mesmo com uma produção cada vez menor pelo esgotamento das jazidas, era muito ouro. Dava mesmo para financiar a expansão do Império Romano. A grande obra de engenharia começava com a construção de canais. Na região de Las Médulas, eles somam mais de 300 quilômetros de extensão, trazendo água de várias nascentes, sempre em nível muito elevado. Esses canais eram implantados ao longo das encostas, às vezes perfurando túneis de rocha, sendo mais estreito nos trechos em reta e mais largos nas curvas, para reduzir a velocidade da água e assim diminuir a erosão. Na parte superior do maciço que desejavam demolir, os romanos construíam uma grande represa, alimentada com a água trazida pelos canais. Enquanto a represa enchia, operários especializados e assalariados, os mineiros, escavavam túneis, primeiramente na horizontal, depois verticalmente e novamente na horizontal. O maciço a ser demolido ficava todo esburacado, de forma técnica, para formar bolsões de ar. Depois era hora de vazar a represa, inundando de água os túneis escavados. O ar comprimido pela água fazia o efeito de uma explosão. Parte da montanha vinha abaixo, num lar de lama que descia a encosta. Eu estive lá, visitando o bem aparelhado museu, caminhando pelas trilhas bem documentadas, e posso contar tudo para você, meu prezado ouvinte.
A lama deslizando ia de encontro a um grupo de árvores e arbustos no caminho, previamente abatido pelos romanos, onde a maior parte da lama ficava aderida. Enquanto a represa estava novamente enchendo e outra parte da montanha sendo escavada, o sol estava secando a vegetação enlameada. Quando estava seca, os romanos ateavam fogo. Do carvão resultante, depois de lavado, brotava o ouro. Essa técnica é chamada desmonte hidráulico e usada há 2000 anos, quando a principal fonte de energia era unicamente a força muscular. Las Médulas não faz parte do roteiro turístico tradicional, mas qualquer pessoa interessada em história pode visitar este parque natural, que proporciona belas imagens fotográficas e onde é possível admirar o trabalho de engenharia de minas dos antigos romanos. Um grande contraste com o primitivismo da exploração de ouro em Serra Pelada, no Brasil, 2000 anos depois, que resultou num grande lago com mais de 100 metros de profundidade que em 10 anos de exploração descontrolada arruinou a jazida. Dizem que ainda existe ouro em Serra Pelada, mas será preciso dragar o lago e explorar as minas através de túneis de grande profundidade. Eu termino com uma foto de Sebastião Salgado, onde um operário, um mineiro, pensativo, contempla a câmera. Com toda certeza não estava pensando em como seria mais fácil o seu trabalho com um pouco de engenharia dos romanos, pois esse detalhe técnico, ou seja, o ouro espanhol financiando a expansão e a riqueza do Império Romano, até mesmo os professores de história desconhecem. E assim termino mais um programa semanal apresentado na Rádio 87,7 FM de Três Rios. Você já sabe, para críticas e sugestões, continue enviando mensagens para o endereço 13r.mundo@gmail.com. Triense no mundo.